Boa tarde, feira, boa tarde, Brasil, boa tarde, Bahia. Forasteiro por cá, gravando aqui nesse feriado, dia 2 de novembro, aonde se comemora aí, aonde homenageia-se os nossos entes queridos, né? Muitas pessoas que têm os pais mortos, eu mesmo perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha sogra, meu sogro, enfim, muitas pessoas que me arrodearam, pessoas boas, né? Hoje se encontra dormindo no pó da terra. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, vem agora, se inscreve no canal Forasteiro o Destemido 02 ou me segue no Facebook, Valdicélia Manso da Silva. Vem pro YouTube, Forasteiro o Destemido 02, se inscreve aí agora que você tem notícia. E hoje, como é um dia, é um feriado, né? Eu já tive o trabalho, para mim hoje não. Eu fui trabalhar, cheguei cedo, né? O sol tá queimando. E aí cheguei mais cedo e decidi gravar aqui para vocês neste feriado de hoje, aqui na cidade de Feira de Santana, a segunda cidade maior da Bahia. E vê se o teu sininho está ativado, para toda vez que eu levantar um vídeo aqui, o YouTube possa comunicar a você, tá bom? Todo dia praticamente, quase todos os dias eu estou gravando. Certo? Não é todos os dias não, porque eu estou em um serviço agora, meu irmão, que está me ocupando o meu tempo todo, tá bom? Mas sempre eu reservo aqui um espaço de tempo para falar com meus inscritos. Parabéns, um abraço aqui para os meus 409 inscritos. Vocês que estão inscritos aqui, que estão me acompanhando aqui no YouTube, não esquece, gente, de compartilhar, não esquece de ajudar no engajamento, engajar o vídeo aí, né? Para que ele vá mais adiante. E isso é necessário que você vá lá, dê o like, né? Se você gostar também, se não gostar, você dá o dislike, não tem problema nenhum. Mas comenta, vai lá no comentário, veja o que é que você acha do vídeo, o que é que você achou do vídeo, se isso é relevante, se não é relevante, compartilha no teu grupo, enfim, me ajuda só nisso aí, tá bom? Em comunicar os assuntos. E hoje eu não quero falar de política aqui, não. De jeito nenhum. Deixa eu tomar um suco de goiaba aqui, gente. O copo é exagerado, né? É exagerado. Eu gosto bastante de suco, gente. E pra mim, pouco suco fica difícil. Mas vamos que vamos. Hoje é 2 de outubro. É dia dos finados. Você já parou pra pensar? Vamos fazer agora um retrospectivo aí, um giro no campo espiritual, porque todos os dias a gente estamos envolvidos no campo material, né? Aquilo que a gente pega todo dia, labuta, bota pra cá, bota pra lá, pega, larga, né? Esse é o mundo material que nós vivemos. Mas quando se trata de dia de finado, já não é mais coisa de dia materiais. Já não se trata mais nesse dia de coisas materiais. As lojas fecham, o Ceasa está fechado aqui em Feira de Santana. Enfim, é um feriado material, onde as pessoas deixam de trabalhar. Então envolve um campo espiritual, concorda comigo ou não? Porque quando se trata de morto, já se trata de coisa espiritual. Agora, o que foi que você já aprendeu? Vem aqui no comentário aí, diga pra mim o que foi que você aprendeu acerca dos mortos. As pessoas hoje comemoram Dia dos Mortos, as pessoas visitam os túmulos dos seus entes queridos, levam flores, as pessoas vão ao túmulo, né? Aqui em Feira, como tem um cemitério chamado Jardim Celestial, pra mim eu não quero esse jardim. Eu quero ser sincero com você aqui, viu, gente? Se todo Jardim Celestial for aquele cemitério, 7 palmos debaixo do chão, fica pra vocês mesmo. Fica pra lá, pra eles mesmo. Porque eu não tenho interesse nesse jardim celestial que eles têm aqui na Terra não, tá bom? O jardim celestial que a gente, que aqui somos
que cremos em Deus, né? Cremos na Bíblia, nosso jardim celestial é totalmente outro. Não é debaixo da terra, e sim em cima, né? Mas vamos tratar esse assunto aos poucos aqui para não confundir. Bem, muitas pessoas visitam os túmulos mortos, tal, né? Acende vela, limpa o túmulo, né? Tem muitas pessoas leva vela, bota vela, né? Mas, gente, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos mortos? Você sabe? Porque uma coisa é você estar aprendendo dos padres, que obviamente estuda a Bíblia, né? Os padres também, ele faz teologia, eles estudam a Bíblia, faz curso, né? Tem diploma. O que é que o padre fala para você aos domingos na missa a respeito dos mortos? Você tem um ensinamento, é tanto que hoje você está lá, né? Homenageando. E eu tive fazendo uma pesquisa aqui no Google, rapidinho. Dia 2 de novembro, comemora-se o dia de finado, e a igreja incentiva as pessoas, os católicos. Isso aí você pode pesquisar no Google aí agora, pode dar um Google aí, fazendo a pergunta de maneira simples, assim. Qual a relação da igreja católica com o dia de finado? O Google vai lá dar a resposta, tá bom? Mas vamos... Diz assim, a igreja incentiva os católicos como é que se diz? A fazer caridade para aqueles que já morreram. Oferecer alguma coisa para aquelas pessoas que já morreram. Enfim, é uns ensinamentos que você tem. Os pastores, alguns pastores, é claro, ensinam aí, ou a boa parte dos pastores, ensina também um certo tipo de ensinamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas, o que Deus nos ensina a respeito da Bíblia? A respeito dos dias dos mortos? Você sabe? Gente, tá fazendo um calor danado aqui, viu, gente? Um segundinho aqui que eu vou ligar o ventilador, senão eu não aguento. 2 minutos. Deixa eu ligar o bicho aqui. Vou ligar aqui, porque no calor não dá não, viu? Vamos ver onde é que eu vou botar. Aqui é improvisado. Deixa eu ver. Vou botar. Eu não... E aí? Agora sim. Deixa eu ver. Deixa eu baixar mais pra cá um pouquinho. Isso. Estou de volta. O calor não dá não, viu? Então, o que foi que Deus já ensinou a você a respeito dos mortos? Porque o padre tem um ensinamento, os pastores têm um ensinamento, os católicos hoje estão aí no cemitério, fazendo limpeza dos túmulos, como eu já falei. Alguns levam algumas velas, flor, para aí, né? Relembrar o seu ente querido, sua mãe, seu pai, seus avós, seu filho, enfim, né? Os seus entes queridos que já dormem no pó da terra. Mas o que é que Deus ensina, gente? Você, para saber a respeito dos mortos, veja o que disse Isaías, capítulo 8, verso 19. Aqui não é mais eu falando. Aqui não é mais eu falando. Aqui é o profeta Isaías,
o homem que mais profetizou sobre a volta de Cristo, sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento de Cristo. Foi o profeta que mais falou sobre ele. Isaías capítulo 8, verso 19. Vamos ler o que é que diz? Diz assim: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médios, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagem dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. As pessoas acreditam que deve se consultar os mortos em favor dos vivos. Vamos lá? Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos. Ou seja, aqui é Isaías falando para o povo de Deus que alguns incrédulos, muitas pessoas incrédulas, iriam pedir para aquele povo de Deus consultar quem? Consultar os médios, consultar aqueles que falam baixinho, né? Que cochicham e falam baixinho. Precisamos, ele diz, vocês precisam receber o espírito do além, consultar o espírito, o mundo dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Gente, você consulta os mortos para saber como é que está os vivos? É assim? Mas vamos ver o verso 20. Mas vocês responderão assim. Veja, Isaías disse, olha, as pessoas vão dizer, ó, algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos. Aqueles que botam carta, né? Botam os búzios, né? Aqueles que botam... Você já sabe de quem eu estou falando, não é verdade? Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagem dos espíritos, né? Tem pessoas que recebem mensagem dos espíritos, né? Por aí. Olha lá. Precisamos receber mensagem dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas aí vai e diz para o povo que crê em Deus. O povo que acredita em Deus. Acredita no Filho dele. Acredita na palavra escrita, inspirada. O que é que Isaías diz? Mas vocês responderão assim. Nós devemos responder assim. Os que creem em Deus. Os que creem em Deus. O que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios diz não tem nenhum valor. Ou seja, as pessoas consultam os mortos em favor dos vivos. Outros vão consultar os médios, os macumbeiros, os espíritas, em favor dos mortos. Mas o povo de Deus consulta essas coisas? Não. Isaías diz, mas vocês poderão dizer assim, o que devemos fazer e consultar é a lei de Deus, os ensinamentos de Deus. É o que nós devemos consultar, é o que você deve consultar. Você não deve consultar o pastor a respeito dos mortos. Você não tem que consultar os padres a respeito dos mortos. Você não tem que consultar, fisicamente falando, consultar os mortos que já morreram fisicamente e espiritualmente também, em favor dos mortos. Nós devemos consultar o quê? A lei de Deus e os ensinamentos de Deus. E o que é que diz os ensinamentos de Deus a respeito dos mortos? Aqui já diz que nós não devemos consultar mortos, não devemos homenagear, não devemos festejar, não devemos dar feriado.
Mas vocês poderão dizer assim: o que devemos fazer é consultar a lei de Deus. E o que é que diz a lei de Deus a respeito dos mortos? O que é que diz os ensinamentos de Deus a respeito dos mortos? Você sabe? Não, vem comigo. Vem comigo agora no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Já que Isaías diz que nós não devemos consultar os mortos, nem os médios, nem os macumbeiros, nem os espíritas, nada desse povo, nenhum desse povo. E Isaías incentiva o povo a consultar o quê? A lei de Deus e os ensinamentos de Deus. E o que diz os ensinamentos de Deus a respeito dos mortos? Vem comigo que agora você vai saber como é a situação dos mortos. Então aproveita, gente, se inscreve, canal Forasteiro, o Destemido 02, compartilha, dá o like e joga esse vídeo para frente, tá bom? Que aqui a gente está fazendo uma viagem nas Escrituras Sagradas. E hoje, como se comemora aí o dia de finado, interessante, né? Até o finado é lembrado, é dedicado um dia para ele. Alguém tem dedicado algum dia para Deus? Pois é. Isaías disse: vocês têm que consultar a lei de Deus e o ensinamento de Deus. E o que é que diz a lei de Deus? E o que é que diz o ensinamento de Deus a respeito dos mortos? Porque uma coisa é o que o pastor ensina para você. Outra coisa é o que o padre ensina para você. Mas outra coisa totalmente diferente é quando você aprende diretamente de Deus, sem subterfúgio, sem mediador. O único mediador que nos conduz até Deus é Cristo. Então vamos ver como é que Deus fala a respeito dos mortos? Vamos lá. Eclesiastes 9. Vou ler do verso 1. Deverás me apliquei a todas as coisas. Lembrando a você que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o Salomão, viu, gente? Filho de Davi. Davi, rei de Israel, teve um filho, Salomão, e ele escreveu aí o livro de Eclesiastes, onde a gente, nesse momento, estamos lendo, aprendendo o ensinamento diretamente de Deus, sem auxílio de pastor e sem auxílio de padre a respeito dos mortos. Depois que terminar aqui o assunto, vocês tiram as suas conclusões. Deverás me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que o justo e o sábio e os seus efeitos estão nas mãos de Deus. E só o amor e o ódio que está em sua espera. Não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como os que não sacrificam, ao bom como o pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em todo quanto se faz debaixo do sol. E todo sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Nele há de vários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Verso 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Verso 5. Porque os vivos, aqui é aonde é o ponto-chave que eu quero te dizer. No verso 5, diz exatamente o que Deus nos ensina a respeito dos mortos. Tá bom? É no verso 5 do capítulo 9 de Eclesiastes que fala sobre realmente os mortos. Esse dia em que o Brasil está parado.
dedicando um dia ao finado, ao dia de finado, dia dos mortos. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Os vivos, ou seja, você e eu que estou vivo aqui, a gente sabe que um dia podemos até morrer, né? Sabe que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa em alguma coisa que se faz aqui no mundo, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para ele já morreu para sempre. Não tem ele parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, qual é a conclusão que nós teremos aqui? Deus diz, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem mais de nada. Eclesiastes 9, verso 5. Se os mortos não sabem mais de nada, e eu creio nisso, porque está escrito na palavra de Deus, o que é que eu tenho de dedicar um dia para os mortos? Se a memória deles dá no esquecimento, o amor, o ódio, para ele não existe, você apagou. Ele não tem recompensa nenhuma. Tudo que as pessoas fazem aqui, achando que está fazendo para os mortos, como que ele vai saber se você está fazendo alguma coisa para eles? Se eles não sabem de nada a respeito do que acontece debaixo do sol? Ou seja, nesta terra? Como você vai dedicar um dia a alguém que não está sabendo do que está acontecendo aqui agora? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse é o ensinamento de Deus. Os ensinamentos de Deus dizem que os mortos não têm participação de nada aqui na terra. E da onde vem o ensinamento de que devemos parar, de que devemos dar feriado no dia 2 de novembro? Se a palavra de Deus diz aqui em Eclesiastes 9, 5, que não devemos consultar os mortos. Isaías lá 8, 19 diz que não devemos consultar os mortos. Se Deus diz aqui na palavra em Eclesiastes 9, verso 5, diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada, o amor, o ódio, a inveja, o trabalho, tudo para ele aqui já apareceram, não tem mais participação em nada daqui, porque sua memória já no esquecimento. Então da onde vem esse ensino, gente? Contrário ao ensinamento de Deus. Só pode ser daquele que foi expulso do céu. Então cuidado. Cuidado nas tradições dos homens. Cuidado nas tradições dos padres da igreja católica, das igrejas evangélicas. O que foi que Isaías falou? Isaías 8, 19. Que é que devemos consultar? O padre? O pastor? O bispo? O ancião da igreja? Não. Absolutamente não. Devemos consultar a lei de Deus e os ensinamentos de Deus. Porque assim você não será enganado. Então, na verdade, esse espírito de paralisação no dia 2 de novembro, aonde se comemora o dia de finado, esse espírito é o espírito satânico. E eu tenho que ter coragem para falar isso aqui, porque muitas pessoas vão dizer, você está me atingindo. Não, não, de jeito nenhum. Eu estou aqui abrindo seus olhos para que você não participe de uma homenagem
alguém que não te ouve, que não sabe mais de nada, que não tem participação de nada, é em vão o que você faz, é em vão a vela que você acende, é em vão a flor que você dá. Você leva um buquê de flor lá pro cemitério, e aqui eu não quero, gente, de maneira nenhuma menosprezar aqueles que já morreram, de forma nenhuma, porque eu tenho mãe que, né, saudade minha mãe, Esmeralda Moreira da Silva, uma pernambucana, um saudoso pai, Amaro Amanso da Silva, na cidade de Escada, falecido há muitos anos. Sinto saudade do meu pai. Agora, sentir saudade do meu pai, lembrar do meu pai, como ele era, como ele me ensinava, da minha mãe, isso acontece. Agora, homenagear, dedicar um dia, como que eu vou dedicar um dia, como que eu vou homenagear, como que eu vou levar flores para meu pai, se ele não sabe mais de nada, meu pai nem osso tem mais, eu aguardo o dia da ressurreição para ver o Amaro, o cabeça fina, o Amaro Amanso da Silva, né, que era o nome do meu pai, ressuscitar, de lá do túmulo, da onde ele dorme. Agora não, passar por cima dos ensinamentos de Deus e dedicar agora um dia aos mortos, dia de finado, que na verdade não é a ele que vocês estão dedicando, não é ao finado que vocês estão dedicando. Quando esse espírito paira na sua mente, com esse intuito, com esses pensamentos, lembre-se que você está obedecendo simplesmente a um ensinamento escuro. Por que não dizer satânico? É satânico, diabólico, porque Deus diz que não devemos consultar os mortos. E o outro espírito diz, não, você tem que consultar, você tem que levar flor, você tem que levar uma vela, você tem que... De quem é esse outro ensino? Fala pra mim aí, vem aqui no comentário. Gente, a gente se preocupa muito nas coisas materiais e esquece do campo espiritual. A gente está muito focado em adquirir, em ter, em ver. Mas, gente, lembre-se que existe um outro mundo traçando uma guerra travada entre nós, que é o mundo espiritual. Aonde o inimigo das nossas almas, o arqui-adversário de Deus, de Cristo, chamado Lúcifer, e os seus milhares de anjos, ele tem atuado diariamente, inclusive hoje, nesse dia, dia 2 de novembro, ele está atuando, levando as pessoas a acreditar que as pessoas devem ir ao cemitério, levando as pessoas a acreditar que as pessoas devem levar flor, que você deve acender vela, que você deve... É ele! É a atuação dele! Porque a atuação de Deus é não consulte os mortos não sabem mais de nada. Se você quer fazer alguma coisa boa, faça aos vivos. Você quer fazer algumas coisas boas hoje? Pois é, procura um mendigo desse da rua, procura uma pessoa dessa que esteja aí passando necessidade, vai lá, ajuda, da forma como tu pode, é claro, já que querem fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque essas pessoas que vão receber a tua ajuda hoje, tua visita, tá viva, vai te cumprimentar, vai te receber. Consulta os mortos para ver se ele vai te receber. Vai lá no cemitério agora para ver se os mortos que estão lá vai te receber. Não vai te receber. Eles não saem dali. Porque morreram, sua memória está no esquecimento, como diz Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Então, se você tem alguma coisa para fazer, boa, faça ao seu próximo. Faça aquele que você olha de lá à direita necessitando.
Mas fazer para os mortos não sabem o que é que você está fazendo. Os mortos não vão te agradecer, porque ele não tem pensamento, ele não tem mais juízo, a mente dele está no esquecimento. É o conselho de Deus. Cuidado nos ensinamentos da Igreja Católica. A grande Babilônia. Que além do dia de... Rapaz, gente, é inacreditável, gente. A imensidão de ensinamento contrário à Bíblia essa igreja tem ensinado. Não só ela, né? Mas as igrejas evangélicas também. E assim, você, por não estudar as Escrituras Sagradas, o livro sagrado, você termina caindo no engodo desses cães gulosos que são pastores e padres, recebendo ensinamento desse escuro. Não consulte os mortos. Não precisa você ir ao cemitério para fazer nada por eles. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Tem uma história de Samuel e o rei Saul. Eu não vou ler agora para não perder muito tempo, mas em outro momento eu vou te explicar a história de Samuel, o rei Saul, aonde Samuel tinha morrido. O rei Saul, passando por aflição, os profetas já tinham se afastado dele, e aí ele consultou uma necromante, um adivinho desse. E a macumbeira, o necromante, o macumbeiro, sei lá, como se chama hoje, botou lá os búzios e disse: eu vejo um Deus, um homem de branco. E começou a descrever as características daquele. Aí Saul disse: é Samuel. Gente, os mortos não sabem mais de nada. Como poderia ter aparecido para Saul e para aquela macumbeira? Se a palavra de Deus diz que os mortos estão com a memória no seu esquecimento, aguardando o dia da ressurreição, quem apareceu para aquela macumbeira que Saul pediu para que consultasse os mortos? O espírito de Lúcifer, o próprio Lúcifer, outro anjo mandado por Lúcifer, apareceu naquela visão e o rei Saul descreveu como se fosse o profeta Samuel. É perigoso acreditar, homenagear, compartilhar ensinamentos diabólicos como esse. Dia 2 de novembro comemora-se o dia de finado. Agora eu pergunto a você aqui para finalizar: o que é que a Igreja Católica tem a ver com o mercado? Com o comércio, com a cidade? Ela interfere até no comércio, gente. Esse dia 2 de novembro, hoje, é exigido pela Igreja Católica. Você sabia disso? Que pare tudo?